Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá dar uma ajeitadinha nas informações. Esse é o momento nevrálgico da sua vida no primeiro ano, hein? O que acontece? Você vai ter que juntar a tua informação de diagrama de Pauling com tabela periódica. Lembra que eu falei diagrama de Pauling, você ia precisar muito. Não menti, estou trabalhando com ele aqui. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer nesta aula, a gente vai localizar os elementos, dá uma olhadinha aqui comigo. Então, a gente vai localizar os elementos na tabela periódica usando a distribuição eletrônica, certo? Para isso, lembra que eu falei para vocês da aula anterior dos blocos, os blocos da tabela periódica? Então, o bloco S, o bloco P, o bloco D e o bloco F. Que eu quero aproveitar aqui a imagem, pessoal, então, que a gente está colocando aqui para fazer as comparações. Veja, lembra que eu falei das duas linhas de baixo? Dos lantanoides e actinoides? Observe, pessoal, que elas se encaixam exatamente aqui. Então, lá você tem o bário 56, lantânio 57, certo? Aí, lá do bário para o áfnio, você tem uma diferença. Essa diferença está exatamente aqui. Então, este espaço todo entra aqui, beleza? Assim como na linha de baixo, no sétimo período, você tem a mesma situação. Lá do rádio para o Rutherford, você tem uma diferença de número atômico. Essa diferença está na série dos actinoides. Tudo bem? E aí, mais uma observação, pessoal, importante. Lembra que as laterais da tabela periódica eram os elementos representativos, lembrou? Centro, elementos de transição. Como essas duas linhas se encaixam aqui dentro dos elementos de transição, eles são chamados de elementos de transição interna. Transição, porque está dentro do centro de tabela, grupo 3, mas ele está aqui, ó, dentro desse grupo 3. Por isso, transição interna. Tranquilo? Ok? Vamos lá, então, pessoal? O que a gente vai fazer, então, nessa aula? A gente vai determinar grupo e período do elemento a partir da distribuição eletrônica. Então, vamos com calma, pessoal. O que eu tenho aqui? Eu tenho cálcio, número atômico 20. Então, lá, fiz a distribuição dos 20 elétrons. Lembra que o número em amarelinho aqui é a camada. Aqui em cor de rosa você tem os subníveis. E aqui você tem o número de elétrons em azul. Tudo bem? Então, lá, eu tenho 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20 elétrons. Tudo bem? Número atômico 20. Lembrando que, para um átomo neutro, o número atômico é igual ao número de prótons e, portanto, igual ao número de elétrons. Revisão de conteúdo, ok? Muito bem, pessoal. Como é que eu vou localizar esse átomo de cálcio na tabela periódica pela distribuição eletrônica? Distribuir. Vou olhar para o final da minha distribuição. Terminou em quê, pessoal? 4s2. Tudo bem? Olá. Terminou em S2. Pessoal, bloco S. Olhe para mim. Começa a memorizar. Direita S, P, D e F. Olá, venha. S, P, D e F. Se terminou em S2, bloco S, lado esquerdo da minha tabela periódica. Tudo bem? S1, S2. Se terminou em S2, é o grupo 2 da tua tabela periódica. Então, teu elemento, venha, tá no grupo 2 da tabela periódica. Tudo bem? Antigo, pode aparecer em algum exercício, vem aqui, pessoal. Antigo grupo 2A. Tá tudo bem até aqui? Não precisa, pessoal, mas só se você enxergar algum exercício mais antigo, né, que trabalha com essa nomenclatura. Bom, e o período? Bom, período, pessoal. Cuidadinho duplo. Período é sempre o número de camadas. Certo? Então, lá. Quantas camadas tem esse átomo? Lembra que camada está lá na frente, o número da frente. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Ou seja, se ele está na camada 4, a última camada é a camada 4, ele está no quarto período da tabela periódica.
Lembre que, só para revisar conteúdo, o grupo é uma linha vertical. Tô saindo da frente. E o período é uma linha horizontal. Tô saindo da frente. Olha lá. Sossegado? Bom, então você tem um elemento que tá, o cálcio, tá no grupo 2 da tua tabela periódica no quarto período. Olha que legal. Vem aqui. Olha lá. Grupo 2, segunda linha, período. Cuidado com o período. Primeiro período, só tem 2 elementos. Segundo período. Terceiro período. Olá, pessoal. Quarto período do grupo 2. Lembra lá a batalha naval? Tá lá o cálcio. Achou? Muito fácil? Muito fácil. Claro que vai depender de você está fazendo exercício, né? Não tem milagre, tem que fazer exercício, muito exercício, para você incorporar essa questão aqui. Tudo bem? Então tá, vamos lá para um outro exemplo? Veja lá, pessoal, o germânio, número atômico 32. Fiz a distribuição, olhe lá a distribuição dos elementos, pessoal, dos elétrons. Ok? Vamos ver como é que termina? Termina em 4p2. Porque eu distribuí 32 elétrons. 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 20, 32. Ok? Terminou em 4p2. Puxa lá, pessoal. 4p2. P2. Olá. Bloco P da tabela periódica. Comece a memorizar. S, P, D e F. Venha, venha, venha. S, P, D e F. Beleza? Terminou em P2. Olha lá. P1, P2. Ou seja, eu sei que ele está no grupo 14 da tua tabela periódica. Correto? Então lá, eu já sei que o grupo é 14. Beleza? Que período? Bom, período é aquele que você tem que prestar atenção, fazer com calma. Corresponde ao número de camadas. Quantas camadas eu tenho nesse átomo? Camada está em amarelo. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Também está no quarto período. Tudo bem? E observe, só para dar uma ajustada, pessoal, que a camada 4, ela tem 2 subníveis. O S e o P, certo? Então lá, pessoal, olhe para cá. Germânio 32, grupo 14, quarto período. Então lá, grupo é linha vertical, 14, batalha naval, lembra? Quarto período. Germânio. Ok? Então, viu que mamão, pessoal? Muito legal, né? Não vai precisar mais ficar decorando coisa sem necessidade ali, ó. Só saber a distribuição eletrônica, você localiza o elemento. É claro que quando você localiza o elemento, você não está determinando aqui pela distribuição o nome dele, né? E o símbolo. Mas você sabe onde ele está na tabela periódica. Vai te fazer uma diferença louca quando você for trabalhar com ligações químicas lá na frente. Tudo bem? Bom, pessoal, até aqui dúvida? Quero fazer alguns ajustes agora. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, pessoal, às vezes, em alguns casos, a gente precisa do que a gente chama de configuração geral. Vou puxar aqui embaixo, ó. Configuração. Nessa configuração geral, pessoal, a gente mostra como todos os elementos daquela família terminam. Então, eu olho aqui para a minha distribuição. Terminou em quê? Em S2. Bom, camada 4. Como você vai ter todos os elementos do grupo 2, olha aqui, terminando em S2, dependendo de qual camada ele está, corresponde ao elemento. Então, lá a gente fala, número atômico lá, número quântico principal representado por N,
qualquer camada. Todos os elementos do grupo 2 terminam em S2, não importa a camada. Enxergou? Isso é chamado de configuração geral. Olhe para cá. Vamos pensar na configuração geral aqui. Chuchus, olha aqui. Terminou em quê? Em P2. Ótimo. Então, todos os elementos do grupo 14 terminam em P2, certo? Então, é uma configuração geral. O que diferencia cada um deles é a camada, correto? Então, vai terminar em NP2. Tudo bem? Só que, lembra que eu falei para vocês que aqui nessa quarta camada tinha o S também? A gente representa. Olha lá. NS2, NP2. Então, a configuração geral para esta família sempre vai terminar, família 14, desculpa, sempre vai terminar em NS2, NP2. Não importa a camada, o N que está dizendo que não importa a camada. Tudo bem? Tranquilo? Bom, a gente vai fazer mais 2 exemplozinhos então. Tcharam! Tá aqui, pessoal, lá. Foi tão mágico a coisa, foi tão mágica, que além de aparecer distribuição, apareceu um símbolo diferente. Então, faça uma correção lá, pessoal. Não era tecnésio e sim tungstênio, 74. Ok? Bom, feita a distribuição. Terminou em quê, pessoal? 5D4. 5D4, olha lá. Terminou em D4. Vou procurar. Centro de tabela. D4 é o grupo 6. Então, vamos lá. Grupo 6 da sua tabela periódica. Período, sempre o número de camadas. Quantas camadas eu tenho nesse átomo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, eu tenho 6º período. Vamos conferir? Lá, batalha naval, coluna e linha e coluna. Então, lá, grupo 6, 6º período. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º período do grupo 6, está lá o tungstênio. Tudo bem, pessoal? Belezinha? Então, lá, número atômico 74, que foi o que você distribuiu e corrigiu aqui para mim. Tá, beleza? Bom, configuração geral. Agora dá uma parada, foco aqui. Configuração geral é como a família do tungstênio termina, certo? Bom, então cuidadinho aqui. Terminou em D4, certo? Perfeito. Agora o detalhe é a camada. Terminou em 5D4. 5 é a última camada? Não é. Ela é a penúltima. A última é a camada 6. A 5 é a penúltima. Eu tenho que representar isso de alguma forma. Como? Olá, vou importar a informação da matemática. Se a última é N, como é que você fala em penúltima? N menos 1. Então, lá, todos os elementos daquela família terminam em N menos 1, D4. Penúltima camada, a última camada é a camada N, penúltima camada, N menos 1, D4. Confira aqui comigo de novo, pessoal. Então, configuração geral, terminou em D4. Só que 5D4. A última camada é a camada 6. Por isso que eu tive que colocar N menos 1. 6 menos 1 dá 5. 5D4. Tá, beleza? Olha lá, também apareceu prontinho para vocês, pessoal, o tório de número atômico 90. Fiz a distribuição, você fez aí, deve ter terminado em 5F2. Ok? Bom, pessoal, vamos lá. Terminou em 5F. F, pessoal, é direita, esquerda, centro ou embaixo? Acompanha comigo. Direita P, esquerda S, centro D, terminou em F, são aquelas duas linhas aqui de baixo, certo? Dos lantanoides e dos actinoides. Pessoal, veja como facilita. 4F ou 5F. Olhe para cá. Terminou em 5F. 5F é a série dos... Venha. Actinoides. Então, lá são os actinoides. Tudo bem? Claro
Claro que se teu exercício pedir exatamente onde ele está, pessoal, olha lá, tanto os lantanoides quanto os actinoides estão aqui dentro, portanto é o grupo 3, certo? Se o exercício for mais específico, então o grupo 3, mais específico os actinoides. Tudo bem? Período. Período é sempre o número de camadas. Quantas camadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A última camada é a camada 7, correto? Então lá, portanto, ele vai estar no 7º período. Enxergou? Então lá, última camada, camada 7. Vamos lá observar se está lá. Tório, número atômico 90, grupo 3, 7º período. Então lá, grupo 3, coluna, 7º período. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º. No 7º período, tá lá os actinídeos, eu acho lá o tório. Tudo bem? Configuração geral, pessoal, e vamos concluir então aqui. Configuração geral. Como os elementos daquele grupinho ali, ou melhor, daquela série dos actinídeos, se representam. Então veja, terminou em quê? Toda calma nesta hora. F2. Tudo bem? Só que o F2 é 5F2. É a última camada? Não. A última camada é a camada 7. Como é que eu represento 5? Última N menos quanto? 2. Então lá, importante a matemática. A última menos 2 me dá a penúltima. Certo? Tranquilo? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer? Vocês vão fazer as atividades na sequência, né, pessoal? E aí a gente começa, na próxima aula a gente faz uns exercícios de revisão e aí a gente fecha essa parte da tabela periódica. Belezinha? Nos encontramos então na próxima. Aliás, você não tem conversado comigo, hein, na plataforma. Entra lá e fala comigo, qual é a tua dúvida, ok? Beijo, até a próxima.